Minha família, debaixo da graça. Vocês estão bem? Ontem deu uma chuva boa, né, irmão? Choveu para lá, para sua casa? Choveu não? Choveu, né? Deu uma aguada aí. Já tem manga lá na sua casa? Tem pé de manga? Tem não? A dona Marinova não plantou nada, que é para ninguém lá arrancar, né? Ó, tá vendo? Na roça tem? Aí se quiser vai lá buscar, né? Se trazer também ninguém traz, né? Grandona, manga, é manga de mesa? Aquelas grandes é de mesa. Tem outra que assim, é outra, tem outra que não é a de mesa que é grande. A que eu conheço é a de mesa. Tem o quê? A de quilo? Tem uma que é grandona, mas tem que ver se é boa, né? Qual não tem caroço? Oi. Vamos ver se esse negócio é verdade. Já tem já no pé? Tá verde ainda? Pronto. Promessa é o quê, irmão? Promessa é dívida, né? Não vou perdoar enquanto eu não ver essa manga chegando. Eu não vou fazer igual uns faz aí não. Deus, se ele não trouxer aqui nunca mais esse pé de manga. A gente não está aqui para amaldiçoar, está para abençoar. Amém, irmão? Da nossa boca não pode sair palavra de bênção e de maldição. Tem que ser só bênção. Você é aquele que foi chamado por Deus para abençoar. Então não amaldiçoe. É amaldiçoado aquele que faz o que é errado, já está, né? Então não precisa amaldiçoar. Libera a bênção sobre a pessoa para que ela seja uma pessoa diferente, que ela possa mudar na vida. Lucas capítulo 15, nós vamos começar aqui no livro de Lucas. Esse é o tempo de casar, tempo da manga. Dizem por aí que é o tempo da manga. Manga com farinha, tem gente que gosta, eu não gosto não. Eu gosto da manga e gosto da farinha. Agora das duas juntas, como é que é, irmã Nazaré? Tombada? É que vai enrolando assim, né? Aí a dona Nazaré gosta. Tem uns da minha família que é uma benção, mas gosta. Eu não sou muito chegado, que eu acho que mela demais. Aí fica tudo melado assim, né? Aquele negócio bom. A minha família. Lucas 15 fala de uma mulher que ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Lucas capítulo 15, versículo 8. 8, nós vamos ler só os 2 versículos. Acharam? Diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Vamos parar por aqui. Jesus fala aqui, é claro, a respeito, né, dos pecadores que se arrependem. Ele usa essa parábola, essa passagem. Eu creio que é a mais curta que tem na Bíblia, essa parábola aqui, né, da dracma. E ele usa isso como exemplo para mostrar como que o Pai se alegra com a pessoa que se achega na presença dele e reconhece os seus pecados. Mas nesse caso, vamos pegar isso aqui para nós, essas duas primeiras passagens. Tem muita gente que tem andado triste na vida, porque o que traz a tristeza são as percas. Aquela mulher não estava alegre, ela não estava feliz. A alegria veio depois que ela encontrou a dracma perdida. Então veja só, quando você perde alguma coisa, como é que você fica? Quando você perde uma chave, quando você perde um dinheiro, dinheiro nem se fala, dinheiro é que a pessoa, se for 10 reais, irmão, 2 reais perdeu, a pessoa já fica como? Já fica triste e às vezes até pensa, poxa, esse dinheiro dava para me comprar o pão de manhã, agora já vou ficar sem comer o pão, agora vou ter que comer a farinha com o ovo que ficou. Enfim, vai vir uma tristeza no coração.
Por mais que a pessoa não fosse usar em outra coisa, mas perdeu. Ninguém gosta de perder. A pessoa acabou perdendo. Mas o que fez essa mulher perder? Geralmente, quando nós perdemos, é porque houve ali uma falta de cuidado da nossa parte. Se a gente cuidar do que nós temos, nós não vamos perder. Se nós tomarmos conta de como a palavra de Deus direciona, irmão, das nossas vidas, da nossa família, do nosso coração, como diz a Bíblia, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque o que sai do coração é o que vai abençoar ou o que vai amaldiçoar. A Bíblia diz que é dele que procede as saídas da vida. Então, dentro da nossa casa, o nosso coração tem que estar pronto a abençoar o nosso lar, abençoar os nossos familiares, e nós temos que ser cheios do que é de Deus. Tem gente que está perdendo a essência de Deus na vida dela, e ela está tendo outros comportamentos que não agradam a Deus. Com o passar do tempo, ela vai perdendo isso. Talvez alguém conseguiu tirar dela, alguém até dentro do lar. Como às vezes acontece da pessoa tirar a sua paz, ou da pessoa tirar a sua alegria com algo que ela fez ou com algo que ela falou. E nós precisamos ter esse cuidado, porque a gente habita no meio de um povo imperfeito, no meio de um povo que tem problemas, que tem defeitos, que tem falhas, e a gente precisa trabalhar principalmente na gente, irmão. E às vezes nós queremos mudar os outros. Você primeiro muda você e depois ajuda o outro a mudar. Como é que a gente ajuda os outros a mudar? Não é forçando, como diz a Bíblia, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. A gente precisa ter a condição de ajudar a pessoa com o que é de Deus e não perder o que nós temos de valor, porque essa dracma representa algo de valor. Para aquela mulher era algo de valor, uma dracma não era muita coisa, para outra pessoa talvez. Tem gente que tem mais do que 10, tem 20, tem 30, enfim, perdeu uma não vai fazer tanta diferença. Mas quando você dá valor a tudo que você tem, você perde uma, pode ser às vezes uma qualidade. Você perde uma qualidade, você já fica triste, porque o justo, ele não gosta de dar problema aos outros. O justo, aquele que vive na presença de Deus ou que vive pela fé, ele gosta de ser a solução, como nós gostamos de ser a solução dos problemas das pessoas, sim ou não, irmão? Porque a gente tem Deus na nossa vida. É o que eu creio, e nós queremos ajudar os outros a resolver os problemas. E quando a gente não consegue, como é que nós ficamos? Ficamos tristes. Aí o que tem que fazer? Geralmente pode ser que vai depender da atitude ou da decisão da pessoa que precisa de ajuda, como às vezes a gente tenta ajudar os nossos filhos, a gente tenta ajudar alguém que está conosco, andando com a gente no caminho, alguém da nossa família, da nossa parentela, algum amigo, algum irmão. Mas se a pessoa não fizer como essa mulher fez, não adianta a gente tentar ajudar, porque essa mulher entendeu: eu perdi, eu preciso recuperar aquilo que eu perdi. Ela foi buscar, foi procurar onde que ela perdeu. Ela descobriu que foi em casa que ela perdeu. Mas quando que ela descobriu que perdeu em casa? Quando ela começou a limpar a casa, organizar a casa, e ela encontrou aquilo que ela havia perdido. Tem gente que nunca teve, né, certas qualidades na vida. Aí não é procurar o que se perdeu, é buscar ter aquilo que nunca teve. Como exemplo, trabalhador. A pessoa ser uma pessoa trabalhadora é um defeito, é uma qualidade? É algo de valor? Não. É algo de valor, não é, irmão? Então isso já é uma dracma. Tem gente que tem filho, que o filho é um homem trabalhador. Glória a Deus por isso. Aí você pode ver que quando uma pessoa vai arrumar alguém para se casar, ela procura certas qualidades. Quais são as qualidades que você procurou no seu marido? Ah, pastor, só procurei saber se ele tinha dinheiro. Tendo dinheiro já é o suficiente. Dinheiro, o povo diz por aí, e isso é uma verdade. Dinheiro não traz felicidade, porque a felicidade, irmão, não depende do que está fora. A felicidade depende do que está dentro. Às vezes a pessoa pode até se alegrar ali por um momento, porque felicidade para mim é um estado de espírito. Ela pode até se alegrar por um momento, mas logo depois, quando ela perder aquilo, ela vai se entristecer, quando perder, no caso aí, o dinheiro. Mas quais são as qualidades que as pessoas procuram? A pessoa, quando quer casar com alguém, a primeira qualidade que ela procura na pessoa, assim eu creio, é que ela seja uma pessoa responsável. Tem gente que é irresponsável.
Aí às vezes tem até mãe que fala para o filho: ô seu irresponsável. É aquela pessoa que não tem cuidado nem do que é dele. Às vezes é a pessoa, irmão, que você dá um presente para ela, o que ela faz com o presente que ela tem? Ela deixa jogado, largado de qualquer jeito. É um brinquedo que você dá para um filho, tem que ensinar o filho a ser responsável, é uma qualidade que ele tem que conseguir, é algo que vai ajudar ele, vai ajudar ela, seja homem, seja mulher, futuramente, mais na frente. Mas só que a pessoa, ela tem que querer, com o passar do tempo, ela tem que ir desenvolvendo o gosto disso, de ser uma pessoa responsável com aquilo que é dela. Aí tem gente que diz assim: se o fulano não cuida do que é dele, não vai cuidar do que é do outro. Aí às vezes a pessoa, irmão, pega um objeto de alguém emprestado e aí age de qualquer forma ou usa de qualquer maneira. E às vezes quando vai entregar, entrega como? Danificado, não é? Quem recebe fica feliz com isso? Não fica. E a pessoa vai com isso sujando a sua imagem. Se você pega, bom é que não pegue, porque a Bíblia diz que o justo emprestarás a muito, mas não pedirá emprestado. Não quer dizer que o justo nunca tenha que pedir. Lembra daquela mulher que a gente viu na quarta-feira passada, que ela teve que pegar as vasilhas emprestadas com seus vizinhos, mas ela teria que devolver da mesma forma. Você já emprestou alguma vasilha? Você que é uma mulher aí que empresta vasilha Tupperware, ninguém gosta de emprestar Tupperware, né, irmão? Eu não sei nem se fabrica mais, não ouvi mais falar da Tupperware. Mas enfim, você compra aquela vasilha cara, empresta para a pessoa te devolve quebrada. Você vai ter o prazer de emprestar para ela de novo? Não, por quê? Porque a pessoa não cuidou daquilo que você confiou nas mãos dela. E se a pessoa, ela é irresponsável com uma coisa tão pequena, que não é tão valiosa assim, imagine com algo mais de valor. Se a pessoa não tem responsabilidade com o que é dela, irmão, será que ela vai ter responsabilidade com o que é dos outros? Um exemplo: se a pessoa, quando solteira, ela é irresponsável, será que quando casar ela vai ser uma pessoa responsável? Pode até ser que seja, mas ela tem que entender que precisa ser. Nem todo mundo, quando casa, se torna uma pessoa responsável. A responsabilidade vem antes do casamento. Isso mostra nessa mulher uma certa responsabilidade, porque ela queria de volta aquilo que ela perdeu, porque ela soube dar valor àquilo que tinha valor. Então tem coisa na nossa vida que não tem valor. Se a gente perder, não vai fazer falta. Como às vezes um quilinho a mais que a pessoa consegue, se perder, ela dá o quê? Graças a Deus, né, irmão? Glória a Deus por isso. Ou algum objeto, às vezes, que dá problema, que a pessoa acaba perdendo, ela diz assim: graças a Deus, já estava na hora de eu me desfazer. Pode ser um celular que estava dando dor de cabeça. Perdeu, a pessoa diz: glória a Deus, eu vou comprar outro melhor. Mas quando é algo bom, a pessoa fica triste. E nós temos que procurar, e eu não estou falando, estou usando os bens materiais aqui só como exemplo, mas eu estou falando das nossas qualidades. No caso, a primeira que eu falei foi a responsabilidade. Nós temos que ser pessoas responsáveis dentro do lar. Você, como mulher, você tem que ser uma mulher responsável com a sua família. A responsabilidade de cuidar dos seus está nas suas mãos, independente de quem eles sejam. Pode ser pessoas boas ou não, mas, irmão, uma mãe, na qualidade de mãe, ela não cuida do filho só porque o filho é responsável, ou só porque o filho obedece ela. Ela tem a obrigação de, como mãe, cuidar do filho, ou não? Até quando, pastor? Até esse filho alcançar a maioridade e passar a viver, irmão, das suas próprias mãos, ou o exemplo do seu próprio trabalho. Quando esse filho alcançar essa maturidade, essa condição, aí a mãe já não tem mais que, irmão, se envolver ou se meter na vida do filho, a não ser que ele autorize com que ela se meta. Ah, pastor, mas eu sou mãe, pode estar onde for, pode estar com quem for, que eu vou me meter. Aí a pessoa já está perdendo a responsabilidade. Porque se eu criei, eu vejo assim, se eu criei um filho meu e eu eduquei ele bem, quando ele se tornar de maior, eu não vou precisar mais, irmão, tá metendo o meu bedelho na vida dele. Como esses dias eu estava dando conselho para o meu mais velho, estava falando com ele que ele estava querendo comprar uma moto. Eu digo assim: a carteira já tirou? Não, pai, não tirei ainda não.
Ele disse assim: eu vou dar entrada. E aí tu já quer tirar uma moto sem dar entrada na carteira? Mas aí eu já vou dar entrada, eu já tiro e já vou dar entrada. Eu digo, eu vou te dar um conselho, não sei se você vai querer, mas é você que sabe. Eu aconselho que você primeiro tire a habilitação, vai lá, dê entrada, se precisar parcelar e você não tiver condição de pagar à vista, vai lá, parcela, mas pague direitinho as parcelas, dê a entrada, tire a habilitação. Depois de tirar a habilitação, vai lá e corra atrás da moto. Por quê, irmão? Se a pessoa consegue a moto, pode até saber pilotar e pode até ter certas responsabilidades, mas se a pessoa consegue a moto, vai andar na rua, para numa blitz, perde a moto, e aí? Aí vai colocar a culpa no Satanás, né? Esses guarda, bando de miserável, só quer saber das coisas dos outros. Irmão, é lei, e a lei foi feita para ser seguida, cumprida. Se eu vou agir de uma maneira errada, eu vou ter consequências daquilo, querendo ou não, irmão, isso é uma lei, e espiritualmente também tem essa lei. Se eu erro nos mandamentos, eu vou ter o que eu não queria ter, ou não? Eu vou ser punido, não vou? Sim ou não? Eu vou. Então também tem a lei do nosso estado, tem as leis do nosso país, e nós temos que cumprir. Como cristãos, nós temos a obrigação de ser pessoas que procuram ser fiéis nisso, pessoas responsáveis nessa nossa caminhada. Você aqui em Parauapebas, você deve ser a melhor pessoa da cidade, amém? Na sua casa, você deve ser a melhor pessoa na sua família. No meio da sua parentela, você tem que ser a melhor ou o melhor. Por quê? Porque nós temos, irmão, em nossa vida, o Espírito de Deus que nos dá a condição de ter o domínio próprio, que nos dá a condição de ter a sabedoria que muitos não têm. Essa mulher, ela entendeu que ela não podia perder essa dracma porque ia fazer falta. Então, a responsabilidade na vida de uma pessoa vai fazer falta, porque ela vai precisar de muita coisa, e por falta disso aqui, ela não vai ter uma vida abençoada por Deus e nem bem sucedida, porque tem gente que é difícil de Deus abençoar ela, tem gente que Deus quer abençoar, mas não pode, porque a pessoa não ajuda, e nós temos que ajudar, sim ou não? Temos que fazer a nossa parte. Não está na Bíblia, mas tem gente que diz assim: assim está escrito, fazeis por ti e eu te ajudarei. Não está na Bíblia, mas se nós formos esforçados, Deus ajuda, como diz a palavra. Isso está: socorri um que é esforçado. Está em Salmos. Agora os Salmos eu não lembro, a gente até viu no sábado lá, acho que foi no sábado ou foi na quinta-feira passada lá na sede, foi no sábado, na Santa Ceia dos Obreiros, o pastor estava até ministrando lá. Então Deus socorre a um que é esforçado. Eu acho que foi até o pastor Edinaldo que fez, ou foi em outro lugar que eu estava vendo, mas eu lembro que eu ouvi, foi semana passada, disso eu lembro. Então nós devemos ser pessoas responsáveis e devemos ensinar a nossa família a ser. O responsável, quando ele perde algo de valor, ele corre atrás do prejuízo, ele não sai culpando as pessoas porque perdeu. Essa mulher não culpou as vizinhas porque não ajudou ela a conseguir de volta aquilo que, por irresponsabilidade dela, ela perdeu. Se ela tivesse cuidado, ela não tinha perdido, ou tinha? Como se nós cuidarmos da nossa família, cuidar dos nossos, nós não vamos perder eles. Nós não vamos, irmão, ou não vamos perder aquilo que é de grande importância para nós, seja uma pessoa ou seja um bem material. Se perder, aquele que, irmão, é responsável, ele vai procurar até encontrar, porque ele sabe que futuramente ele vai precisar. Ela poderia ter falado: não vai fazer falta. Você já viu que tem pessoas que fazem assim? Quando perde alguém da família, alguém da família, que eu digo assim, o homem quando perde a mulher, quando a mulher larga ele, aí ele disse assim: mulher tem aí em tudo quanto é lugar. Tem ou não tem gente que fala assim? Aí tem umas mulheres que falam: homem é igual biscoito, vai um, vem 18. Eu não sei de onde que tiraram esse palavreado, mas eu já ouvi isso, já ouvi pessoas falando isso. Então, ela poderia ter dito: eu consegui, trabalhei, consegui essa dracma, eu posso conseguir outra, mas não seria aquela. E o que ela queria era aquela, tinha que estar às 10.
Ela entendeu que a casa estava desorganizada, que para ela encontrar, se essa dracma tivesse lá, ela organizasse a casa, ela iria encontrar. Como tem gente, irmão, que perde o casamento porque a vida dela está uma bagunça. A pessoa não consegue servir dentro de casa porque a vida dela interiormente não está bem, o coração está sujo, a casa está suja, porque nós somos templo e morada de quem? Do Espírito Santo. Então, para mim cuidar de alguém, eu preciso estar bem. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa se eu mesmo não estou bem com Deus? Primeiro eu tenho que limpar a casa, eu tenho que organizar o meu coração, eu tenho que me preparar para me relacionar com uma pessoa. Aí tem gente que assim, ela entra de qualquer jeito e ela acha que vai dar certo, e às vezes dá errado, porque a pessoa começou errado e termina errado, e a pessoa não se esforça para mudar. E nós precisamos ser pessoas responsáveis e esforçadas. Outra qualidade que as pessoas, ou que aquela pessoa que é uma pessoa de caráter, procura em alguém para casar ou para viver com ela: respeito. Uma pessoa que respeita. Eu até falo, uma pessoa que não respeita, um filho que não respeita pai e mãe não vai respeitar a mulher, a filha que não respeita pai e mãe não vai respeitar o marido. Então tem que ser uma pessoa de respeito, uma pessoa que sabe conversar, sabe falar com a pessoa com toda educação, porque toda pessoa, meu irmão, que tem respeito pelos outros, ela é uma pessoa educada, é ou não é? E a gente tem que ficar, um exemplo, vigilante quanto a isso, porque com o passar do tempo, com muito tempo assim, vivendo junto, o que vai se perdendo na família? O respeito. Aí a pessoa acha assim, não, já estou com ele, já estou com ela há muito tempo, então eu posso falar qualquer coisa, eu posso tratar ele de qualquer forma. E não, às vezes a pessoa fora, ela trata bem o outro, mas dentro de casa com o esposo, ela já trata mal, ou o homem, e vice-versa, né, irmão? Ou com os filhos, ou os filhos às vezes com os pais. Os de fora é bem tratado e os de dentro de casa é maltratado. A pessoa perdeu o valor aonde? Dentro de casa. E precisa ser recuperado aquilo que foi perdido. Aí a pessoa sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento, não mudou, não procurou encontrar o valor que se perdeu, vai acontecer a mesma coisa no outro. Não é mudar de lugar, não é mudar, irmão, de amizade, mas é mudar de comportamento. Então nós temos que ser pessoas de respeito. Outra coisa, leal. Devemos ser fiel, lealdade. Você deve ser uma pessoa fiel ao seu marido. Você que é um filho deve ser uma pessoa fiel à sua mãe. Como assim? Às vezes tem filho que na frente da mãe não faz o que é errado, mas por trás, porque a mãe não está vendo. Aí às vezes você entra, um exemplo, vamos supor que você está chegando em casa e seu filho está aprontando alguma coisa. Quando você abre a porta, ele até se assusta. Aí você diz assim, o que você estava fazendo de errado? Não estava fazendo, estava, que você se assustou aí. Alguma coisa de errado tinha. Quem não deve, não teme. Se eu for uma pessoa, irmão, que é leal, que é fiel, a minha família, a minha esposa principalmente, irmão, eu não vou temer a nada. Não, eu não vou ter medo do que ela vai pensar ou do que ela vai achar. Tem até homem que diz assim, você está maluca, que a mulher fala assim, você estava com alguém, com quem que você estava? Ele diz assim, você está é doida. Às vezes a mulher é doida mesmo, mas é só às vezes, nem todo mundo é assim. Tem gente que ela já está com aquele negócio na cabeça, ela pega os problemas dos outros e traz para a cabeça dela, diz assim, não, se o marido traiu, o marido da fulana, da minha amiga traiu ela, então o meu pode me trair também. Não traga os problemas dos outros para dentro da sua casa, irmão. Sirva a Deus, confia nele e seja fiel. Eu sempre digo, faça a sua parte, que aí você vai ver Deus agindo. Mas às vezes a gente não faz a nossa parte e quer que Deus faça a parte dele. Então são essas aqui as dracmas. Outra coisa que as pessoas procuram, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. É bom estar perto de quem é inteligente, de quem é sábio, sim ou não? É bom, irmão, quando você está perto de uma pessoa que sabe resolver as coisas. Você às vezes está mexendo no celular, aí a mãe diz assim, meu Deus do céu, eu não sei o que aconteceu com esse celular que não está dando certo. Aí o filho, quando é inteligente, diz aqui, deixa eu ver para a senhora. Vai lá, é só isso aqui, mãe.
Ele só não chama a mãe de burra porque ele respeita. Mas ele talvez até pensou, né? Por educação, né? Por respeito, ele não chama. Mas disse aqui, facinho, a senhora não viu? Não acredito. Irmão, para quem é inteligente é fácil. Mas não que você seja, né, burro, mas quem tem assim, a falta de um pouco mais de inteligência, aquilo que é fácil para ele é difícil. Mas o Chaves falou uma coisa, ele disse assim, estudando qualquer um sabe. Às vezes é preguiça de aprender. Tem gente que tem preguiça de aprender. Ela não sabe e não quer aprender. A gente está filmando agora, aí tem no computador, tem um programa ali. Eu digo, eu não vou nem aprender, por quê? Por que eu não quero? Eu sei o básico, eu não quero aprender o mais profundo. E aí eu coloquei nas mãos da minha menina, da Camila, porque ela tem mais tempo do que eu, e ela tem menos coisa para fazer do que eu. Então eu digo, não vou colocar nas mãos dela. E eu estava até lendo aquele livro, graças a Deus já terminei, eu estava até pensando em ler de novo, mas eu vou procurar ler outro. É o livro da Joyce Meyer, A Formação de um Líder. E lá ela fala que às vezes a gente quer fazer tudo e não deixa os outros fazer. Você já viu, às vezes a mãe, tem mãe que é assim, o filho quer ajudar, mas ela não. Tem umas que já quer que o filho ajude e o filho não ajuda. Ou a mulher que o marido quer ajudar, mas ela não deixa, irmão. Você tem que ser uma pessoa sábia, isso é bom quando a pessoa quer ajudar, isso é bom, deixa a pessoa ajudar. Tem gente que não sabe lavar uma louça, mas sabe varrer uma casa, sabe fazer alguma outra coisa. Então você vai aproveitar o que tem de bom naquela pessoa. Se você deixar ela lá relaxada de qualquer forma, não vai sair coisa boa dali. Mas se você der serviço para a pessoa, se você der o que fazer para ela, ela vai até se sentir útil dentro de casa ou em algum lugar. Por isso que é bom você ter assim um trabalho na igreja que você frequenta, no seu ministério, para quê? Para você até se sentir assim alguém melhor. Quando a gente faz um serviço, a gente se sente até importante, não sente? É claro, quem gosta de trabalhar, quem não gosta, irmão, sente raiva quando está trabalhando. Então, você deve ser uma pessoa inteligente, irmão. Aquela pessoa que procura aprender o que não sabe. Aí tem gente que ela não sabe e ainda assim não corre atrás para aprender. Vai atrás, caso você não sabe, vai atrás que Deus vai te dar a condição de você aprender o que não sabe, vai desenvolver alguma habilidade que você precisa para ajudar a família. Teve uma certa mulher que procurou um pastor amigo nosso e ela disse assim para ele, pastor, eu estou passando por uma crise muito grande, a gente está passando necessidade na minha casa e eu não sei o que eu faço. Aí ele disse assim, o que a senhora sabe fazer, mano? Aí ela disse, pastor, eu sei fazer bolo, sei fazer pão. Ele disse assim, então está aí a resposta para a senhora sair dessa crise. O que precisa para fazer um bolo? Aí ele disse assim, faz lá a lista e me dá. Ela foi e fez, pastor, precisa disso aqui. Ele foi lá, comprou no supermercado, foi lá, comprou os ingredientes, deu para ela e disse assim, agora a senhora faz e vai viver do seu trabalho. Irmão, ela fez, foi trabalhando e foi crescendo e virou uma empresária. Estava nas mãos dela, era uma pessoa inteligente. Tem gente que é inteligente, mas ao invés dele se levantar para fazer alguma coisa, como que ele fica? Chorando. Se essa mulher aqui, ela ficasse chorando pelo que perdeu, diz, poxa, eu poderia ter guardado, poderia ter cuidado mais, fui relaxada, e agora eu vou ficar menos uma dracma. Poderia ter as 10 e trabalhar para conseguir mais, agora vai ficar faltando uma, chorando, se lamentando. Tem um ditado que diz, não adianta chorar o leite derramado. Ô irmão, perdeu, agora é fazer o quê? Levantar a cabeça, seguir em frente e mudar aquilo que estava errado, como ela fez. Ela se levantou, foi organizar a casa, porque o problema aqui dela não encontrar, irmão, foi a casa que estava uma bagunça. E ela foi lá, organizou, ajeitou a casa e encontrou a dracma. Outra qualidade que nós devemos ter, devemos ser pessoas honestas e trabalhador. Essas são as qualidades. Veja aqui, irmão Josvaldo, por gentileza, o rapaz aí. Amém? Vamos lá? Então nós devemos ser responsável, respeitador, leal, inteligente, honestos, trabalhador. Isso são qualidades que deve ter na vida de uma pessoa que quer assumir uma responsabilidade no casamento e viver no mundo, irmão.
porque para viver sem isso aqui fica difícil. Então essa mulher entendeu que ia precisar daquela dracma, como nós também entendemos que devemos ter essas qualidades. Mateus capítulo 7, versículo 6, vai lá, está aí pertinho de Lucas, só voltar um pouco. Marcos e Lucas, ou Marcos, aí tem Mateus. Achou? Diz assim, olha: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então tem gente que assim, ela era uma boa pessoa que tinha todas essas qualidades e muito mais. Aí ela se entrega a alguém que não valoriza essas qualidades. O que vai acontecer? A pessoa que está com essa pessoa, irmão, ou que se ajuntou com ela, vai atrapalhar ela na sua caminhada e não vai adiantar nada ela ter todas essas qualidades. E às vezes ela vai até deixar de ter, como às vezes acontece, da pessoa deixar de trabalhar porque tem um preguiçoso perto dela. Ela diz assim: o fulano não faz, então eu também não vou fazer. Ah, o fulano não se interessa, então eu também não vou me interessar. Então diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltem-se e vos dilacerem. Então, exemplo, aqui as vizinhas dessa mulher, elas não estavam em condição de ajudar elas a procurar. Até porque aquilo não era importante para elas, sim ou não? Às vezes a gente tenta colocar as pessoas, irmão, para fazer aquilo que é importante para nós e não para elas. O que vai acontecer? A pessoa não vai fazer com tanta dedicação. Como às vezes tem situação que eu prefiro eu mesmo fazer do que pedir para alguém fazer. Não porque eu não quero que a pessoa não faça, mas porque eu sei que ela não vai dar valor, não vai valorizar aquilo que eu valorizo. Então, quando eu entendo que aquilo para a pessoa tem o mesmo valor que tem para mim, aí sim, às vezes é um trabalho em casa, às vezes é um trabalho fora, até um trabalho na igreja. Então a Bíblia diz: não lanceis aquilo que é precioso a quem não sabe valorizar. E às vezes a gente vai e lança nas mãos de quem não sabe dar valor. Isso é questão de sabedoria. Uma pessoa inteligente vai saber disso. A mulher não chamou, irmão, as vizinhas para procurar. A mulher que perdeu a dracma, ela chamou as vizinhas para quê? Para festa. Então, para festa, qualquer um está pronto para festa, sim ou não, irmão? Agora, para procurar, para trabalhar, aí já é outra história. Então, tem gente que você pode chamar ela para festa, pode ser seu amigo, dependendo da situação, mas não pode fazer assim parte da sua vida íntima. E tem gente que fala da vida dela para todo mundo. Lembra da mulher sunamita, que ela chegou para falar com Eliseu, só que quem foi atender ela foi o Geazi, foi o servo de Eliseu. E aí ele disse assim: vai bem com tua casa, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. O que ela disse para ele? Vai bem, tudo vai bem, mas tudo ia bem? Se ela contasse para ele, ele ia resolver o problema? Não, ela deveria falar com quem ia realmente ajudar ela, com quem realmente iria valorizar, no caso, aquela situação, iria dar um suporte para ela. Então a gente tem que ter isso, esse cuidado, para não nos desgastarmos no decorrer da nossa caminhada com Jesus. Então não lance aquilo que é sagrado para quem não dá valor, e não lance aquilo que é de valor, irmão, para quem não sabe o que é valorizar algo. Lucas capítulo 15. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. O que diz aí? Pega aí no monitor. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca, como que ela busca? Com diligência. O que é diligência? Diligência é cuidado, dedicação, irmão. Se nós não buscarmos aquilo que perdemos com cuidado, com dedicação, a gente não recupera. Às vezes tem gente que perde a confiança de alguém, ou a mulher que perdeu a confiança do marido, o marido perde a confiança da mulher, por aí vai. Ou alguma dessas qualidades que a gente falou. O que tem que ser feito? Deve ser buscado com diligência. Você tem que, irmão, dedicar tempo a isso. Aí às vezes tem pessoas que dizem assim: se quiser, bem, se não quiser, não estou nem aí. Aí diz: eu estou com esse homem, se ele quiser ficar comigo, bem, se não quiser também é problema dele, porque eu não tenho nada
não tem nada a ver, eu não estou nem aí, a minha vida é a minha vida, eu cuido da minha vida, ele cuida da dele, e cada um vai para o seu rumo. Não, irmão, quando você se ajunta com uma pessoa, a Bíblia diz que ambos tornam uma só pessoa, uma só carne. E o que é um não é para se separar, é para continuar até o fim. Saiu aí de novo? Está funcionando? Então vamos lá. Continuando. Temos que buscar com diligência. Mateus capítulo 6, 22. Aí em Lucas diz que ela busca com diligência, ela faz outra coisa, ela acende a candeia. O que é a candeia, pastor? Você já viu uma candeia? Uma lamparina. Tem a candeia, que é aquele negócio, você enrola um pano aqui, mela de óleo diesel e pá, toca fogo. Tem a lamparina. Tudo que acende é uma candeia. A lanterna é uma candeia. Tudo que vai clarear é uma candeia. Então a casa estava escura, ela precisava clarear a casa. E nós clareamos, é claro, com a palavra de Deus. A nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento se abre com a palavra que vem do alto. Aí Mateus 6, 22 diz o seguinte: a candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então você faz o teste. Quando você fecha o olho, o que você vê? Nada. Você fica tudo. Tem gente que diz assim: o cego não vê nada. O cego vê. O que o cego vê? Trevas. Quando você fecha o olho, você vê tudo escuro, você só vê trevas. Aí eu pergunto para você: se eu te colocar bem aqui, na frente do altar, vedar os seus olhos, para você sair por aquela porta, você consegue sair? Por que não? Porque você não está vendo, apesar de conhecer o local, apesar de conhecer o ambiente. Mas você não está vendo, não está enxergando. Você sai barrando aí nas cadeiras, nem em linha reta você consegue andar. Então, uma pessoa que ela não consegue ter visão, uma pessoa que ela não consegue enxergar o que está acontecendo na família, o que está acontecendo na vida dela, a Bíblia diz que o corpo dela vai ser um corpo tenebroso, que vai sofrer. A vida dela vai ser uma vida sofrida. A vida de quem não tem visão, irmão, é uma vida sofrida. Eu não digo os olhos, mas visão, vistas. É isso que a Bíblia está falando. Aquele que não percebe o que está errado na vida dele, ele vai ter problemas. Aquele que não percebe o que está faltando na vida dele, ele vai ter problemas. Ele vai ter, irmão, vai ter lutas na família, ele vai ter lutas na vida financeira, ele vai ter lutas em todas as áreas e lutas que não serão vencidas enquanto ele não conseguir encontrar o que está faltando. Aí a Bíblia diz que aquela mulher, ela acendeu a candeia. Quando ela acende, ela consegue enxergar melhor. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E às vezes a gente tem que fazer o quê? Como a Maria fez, né? Sentar e ouvir, mesmo tendo um problema, porque é naquela palavra que pode ser que esteja ali a nossa direção, a saída para a nossa vida, ou o milagre que a gente precisa. Mas às vezes as pessoas não querem escutar o que Deus tem para falar. Porque se Deus fala, irmão, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada quando nós ouvimos Ele falando. Quando nós damos atenção ao que Ele diz. Se a gente não der atenção, nós teremos na nossa vida trevas. Aí aquela pessoa que ela anda tentando resolver o problema do jeito dela. Às vezes é aquela pessoa que tenta resolver o problema com violência, com gritos. Às vezes acusando os outros, porque tem gente que o problema é todo mundo da casa, menos ela. E isso, ao invés de melhorar a situação, vai piorar. Isso, ao invés de melhorar a coisa, vai ficar cada vez pior, como diz a palavra de Deus. Volta aí no 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se você andar por aí com os olhos fechados ou sem visão, você vai ser atropelado. Vai ser bom isso para o seu corpo? Não.
Como uma decisão errada que a gente toma por falta de enxergar, não vai ser bom, meu irmão, para a nossa vida. Como às vezes os nossos comportamentos, quando é de qualquer maneira, é de qualquer forma, não vai ser bom para a nossa família, não vai ser bom para nós dentro de casa. E essa mulher entendeu, para que pudesse ficar melhor, ela teria que encontrar. Então veja qual foi a qualidade que você perdeu, ou qual foi a virtude que você perdeu, que precisa ser encontrada. Talvez no começo do casamento, era aquela pessoa que servia sem se importar com o que ia acontecer, mas ela servia sabendo que ela estava fazendo o papel dela. É aquela pessoa que respeitava os seus, hoje ela não respeita mais. Talvez porque o outro, entre aspas, não mereça respeito. Só que, irmão, o respeito que você precisa ter não tem que estar na outra pessoa, tem que estar na gente. E se a gente age com falta de respeito, vai acontecer que nós não teremos a bênção do alto, a bênção divina. Então a candeia do corpo são os olhos. Abra bem os olhos e observe o que está acontecendo ao seu redor. Preste atenção no que está à sua volta. Às vezes tem pessoas que não observam o comportamento do filho e não vê o que está acontecendo com o filho, e aí quando vem a destruição, vem repentina. Então esteja os olhos abertos. Provérbios 22, 29. Falei aqui da diligência. Precisamos ser pessoas diligentes, pessoas que buscam com cuidado. O diligente, ele se dedica, ele foca naquilo, persiste naquilo que ainda não conseguiu, mas sabe que é certo e que deve ter. Como essa mulher persistiu e ela não parou até encontrar. E a gente tem que ser assim, não podemos parar até encontrar o que vai mudar a nossa vida, o que vai mudar a nossa família. Provérbios 22, que eu falei? Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Viste um homem, o quê? Diligente na sua obra, perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Vi uma pessoa que é esforçada, que faz bem o seu trabalho, ela vai ser colocada diante de pessoas, irmão, de alta categoria ou de alto escalão. Aquela pessoa que é esforçada, aquela pessoa que ela procura ser disciplinada, aquela pessoa que procura fazer as coisas com perfeição, essa pessoa vai ser colocada perante pessoas grandes. Até porque se você é uma pessoa que é uma pessoa esforçada, que é uma pessoa que tem todas essas qualidades que eu falei, você vai conseguir, ao olhar para uma pessoa e ao conversar com a pessoa, irmão, você vai conseguir enxergar nela se ela tiver essas qualidades. Se ela não tiver, você já vai perceber, como às vezes a gente já percebe. Um exemplo, uma pessoa que ela já é mais relaxada, às vezes na maneira de se vestir. Aí o cabelo bagunçado, a roupa bagunçada, aí você olha assim, o fulano é desleixado. Eu vi uma parte de um livro que dizia assim: tem gente que quer mudar o mundo e não muda nem sequer o quarto dele, ou o quarto dela. Aí a pessoa fala assim: comece a mudar o mundo mudando a sua cama. Acordar de manhã, arrumar a cama. Tem gente que sai, a cama fica como? Bagunçada, né? Eu estou aprendendo. Eu chego em casa agora, eu tiro a roupa suja, eu dobro e coloco bem lá, bonitinha, dobradinha. Não sei se minha esposa percebeu, eu acho que percebeu, né? Porque uma coisa dessa é difícil não notar, né? Eu tiro, coloco lá dobradinha, bonitinha. A toalha está molhada, já está na hora de trocar. Eu vou lá, dobro, se eu vejo, vou lá e coloco lá dobrado. Eu digo assim, eu tenho que ser mais organizado. Não que a gente não fosse, mas tem que ser. Sempre dá para melhorar, não dá, irmão? Se você era uma pessoa carinhosa, você tem que buscar ser mais carinhosa ainda. Se era honesto, busque mais, ser mais honesto, mais honestidade. E aí você vai ver os seus negócios dando bem. Então ele diz que a pessoa será colocada perante reis, pessoa de alto escalão. Mas quem? A pessoa diligente, aquela pessoa dedicada, aquela pessoa esforçada. E nós nos esforçamos nas pequenas coisas, não nas grandes. Se você é relaxado, ou se eu sou relaxado nas pequenas coisas, nas grandes também eu serei. E Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 7, e aqui a gente acaba, a gente finaliza. Mateus capítulo 7, versículo 7. Está aí no monitor, diz assim, olha:
pedi e dá-se-vos-á. Aí ele diz, eu quero pegar essa parte, buscai e encontrarei. Se me falta alguma coisa e eu não tenho, é porque eu ainda não busquei ou não procurei. Se você procurar, você vai conseguir encontrar. Tem gente que tem certas qualidades nele que ele ainda nem sabe que tem. E Deus sabe todas as suas qualidades, sabe ou não sabe? E Ele sabe também todos os seus defeitos. Como tem pessoas que têm defeitos e Ele não sabe os defeitos que Ele tem. Tem gente que faz certas coisas que ele diz assim, eu não achei que eu seria capaz de fazer isso. Meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu falei, não deveria ter falado isso. Mas a pessoa, na hora da raiva, ela falou que não. Ali ela falou coisa que ela nem sabia que era capaz de falar, mas estava lá dentro dela. Se ela tivesse procurado, ela tinha achado e tinha tirado. Tem coisas que a gente tem que procurar para quê, irmão? Para tirar. Se você ficar muito tempo sem varrer a sua casa, lá vai juntar lixo nos cantos, embaixo do sofá. Se você não tirar para limpar, vai ter sujeira que vai estar lá, você nem sabia que estava. Aí às vezes você encontra moeda. Você já encontrou moeda? Lá na empresa tem hora que chega carro lá, que a gente vai mexer em alguma coisa debaixo do banco, está lá, 2, 3 reais de moeda. A pessoa nem sabe que está lá. E aí o honesto, o que ele faz? Achado não é? É assim que o honesto faz? Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Você já ouviu isso? Então o honesto, ele pega e coloca lá no lugar que deve estar, ou avisa para o dono, olha, achei aqui, estava aqui. Se a pessoa quiser, dá bem, se não quiser, irmão. Eu aprendi que nem sequer nem uma balinha, quando eu vejo assim, eu pego, não é meu. A não ser que a pessoa me dê. Eu vejo que quem rouba uma balinha pode roubar outra coisa. Quem pega uma balinha escondida e não fala, pode pegar outra coisa. Pode ou não pode, irmão? Só vai mudar só o valor, mas a atitude está sendo a mesma. Então a pessoa, talvez na hora de uma necessidade, ela vai lá e rouba e pega aquilo que não é dela. Então a gente tem que entender isso. Tem coisas dentro de nós que nós não sabemos que está lá. Aí eu vi até uma pessoa falando, não fique perto de quem tira o pior de você. Fica perto de quem tira o melhor. Se quem vai ajudar, na verdade, é aquele que tira o pior de nós. Você sabia disso? Aquela pessoa que tira a sua paz, ou aquela pessoa que tira assim a sua paciência, é aquela pessoa que vai te ajudar a ter paciência. Você já ouviu por esse lado? Não, a gente não vê, a gente só vê pelo lado ruim. Não, eu gosto de ficar perto do Dionildo, porque o Dionildo, assim, quando eu estou perto dele, eu fico tranquilo, que ele me ajuda nas coisas. Não, já perto do fulano, ele só me atrapalha. É aquele lá que vai te ajudar a desenvolver qualidades que você nem sabe que pode. Então a paciência a gente se desenvolve quando? Na hora da luta, na hora do sofrimento, na hora da aflição, que a gente se torna pessoas pacientes, pessoas mais determinadas, pessoas mais esforçadas. Então os problemas às vezes vêm para nos ajudar. E o que a gente tem que fazer? Procurar até encontrar o que a gente precisa para sair daquela situação. Se tem um problema na sua casa que você não saiu ainda, ou na sua família, talvez seja por falta de diligência, porque talvez você não procurou com cuidado até quando? Até encontrar. Então se Jesus falou que se eu procurar o encontro, então eu encontro. Se nós procurarmos, nós achamos uma solução para todo e qualquer problema. Não existe problema sem solução. Todo problema tem uma solução e todo problema tem também uma causa. Então eu preciso resolver a causa e preciso encontrar a solução. Qual era a causa que aquela mulher perdeu a dracma? Porque ela se relaxou. A casa estava bagunçada e além de estar bagunçada, como que estava a casa? Estava escura. Como às vezes a gente perde certas coisas porque a gente vai se relaxando. Qual é o período que mais você está relaxado na sua vida? É o período de férias, de folga, né, irmão Elinaldo? Aí chega em casa, a gente quer ficar como? Deitado, sentado. Irmão, no tempo da Covid, o que causou mais destruição não foi nem tanto o Covid, irmão, foi o fato das pessoas estarem unidas, muita gente, ou juntas, não digo unida, uma coisa é estar junto, outra coisa é estar unido. Está muita gente unida dentro de casa sem fazer nada. Aí teve briga, teve separação e outras coisas mais. Não foi nem tanto o problema, só a enfermidade, a doença, mas às vezes as pessoas só viram a doença. Isso mostrou como que realmente era a família. Porque uma família unida não tem problema de estar junto, tem?
Mas uma família desunida, irmão, é só se ajuntar, o que que vem? Vem as brigas, vem confusão. Mas por quê? Porque está faltando qualidade no coração daquelas pessoas. Porque se a gente for pessoas compreensivas, tem gente que vai pisar no nosso pé, aí a gente vai ficar como o pastor José, tranquilo e calmo. Não, fulano, não precisa se preocupar não. Mas quando a gente é pessoas, irmão, estressadas, perturbadas, problemáticas, alguém pisa no nosso pé, a gente dá um chute nele. Seu infeliz, irresponsável, não viu que o meu pé estava aqui. Às vezes a pessoa nem viu, não foi nem de propósito, mas é só um exemplo. Aí a pessoa tira o que está dentro dela, como diz a Bíblia, o homem bom tira o que é bom da onde? Do seu coração, do seu tesouro. Mas por que ele tira? Porque ele colocou, não tem como tirar o que não se colocou. Ou de alguma forma, ou o que é bom ou o que é ruim, somos nós que colocamos no nosso coração, seja mágoa, seja rancor, seja, irmão, palavras agressivas, seja o que for, somos nós que colocamos. E a gente precisa se esforçar para isso, para que esteja no nosso coração aquilo que é bom, que vai ajudar no lar, na edificação da casa, na edificação da família, porque não basta, como disse o Leandro Marques, não basta ser crente. Não, pastor, eu sou crente, Deus vai mudar a minha família, Deus vai mudar a minha vida. Se nós não formos uma pessoa diligente, uma pessoa esforçada, que procura, irmão, limpar a casa, limpar as nossas vidas, que procura ter a palavra de Deus no nosso coração, para que os nossos olhos sejam bons olhos, que a gente veja uma possibilidade de mudar, uma possibilidade de transformar aquela situação, irmão, aí a nossa família vai ter sérios problemas. É claro que não vai depender só de um, mas no que depender de você, faça diferente, amém? Acende a candeia, limpa a casa e busca com diligência, até quando? Até encontrar uma saída para aquilo. Porque às vezes o problema está na maneira da pessoa tratar. Como tem mulher que não é que o marido é ruim, é porque ela não sabe tratar ele. Como tem filho que às vezes não é o filho que é ruim, é porque os pais não sabem tratar o filho. E vice-versa, irmão. Isso serve para todos, como tem às vezes sogro, sogra, que não é que a pessoa seja ruim, é porque a pessoa não está sabendo tratar a pessoa. Então, no que depender de nós, nós devemos fazer o quê? Fazer o que está ao nosso alcance. E aí, depois que a gente encontra o que estava faltando, o que vem no nosso coração? O que veio no coração daquela mulher? Alegria. Então a nossa casa vai ser uma casa alegre, a nossa família vai ser uma família realizada, nós seremos pessoas felizes, alegres da vida. A sua alegria não depende da alegria do seu marido, você sabia disso ou não? A sua alegria não depende do que a outra pessoa faz, a sua alegria depende do que você faz. Não sei como que estavam as vizinhas antes dela chamar para a festa, mas uma coisa é certa, ela chamou as vizinhas, se não estavam alegres, se alegraram por causa da alegria dela, porque ela fez uma festa, preparou um banquete, porque, irmão, quem está alegre sempre tem um banquete para oferecer, sempre tem o que é bom. Agora o triste, irmão, só tem amargura, só tem coisa ruim na vida dele. Aí a pessoa ainda diz assim, mas a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, sendo que não, se você é alegre, você vai ter coisas boas para oferecer, e quem tem o que é bom para oferecer, vai tirar o que das pessoas, ou vai fazer com que elas sejam pessoas felizes, alegres também. Aí quando chega um exemplo, vamos supor assim, lá na sua casa, quando você sai, está todo mundo triste, você saiu, todo mundo se alegra, aí as pessoas começam a conversar, começam a brincar, quando você chega, já vem um estraga prazer, o fulano tudo ele pega no pé, fulano tudo ele está, tudo já é que ele vai reclamar, e aí já chega assim, quem foi que botou isso aqui? Não falei? Isso aqui, no lugar, isso aqui não é aqui, gente, o lugar é aqui, só. Aí a pessoa diz, poxa pastor, na minha casa ninguém é alegre, todo mundo é triste, por que será? Não é que são tristes, é porque quando a pessoa chega, ela traz consigo a tristeza. Irmão, mas quando você é uma pessoa alegre, você vai alegrar o coração dos outros. Quando você está triste, é momento de você estar examinando o seu coração. O momento, como diz a Bíblia, está triste, faça o quê? Ore. Está alegre, cante louvores. Está triste? Deus, o que está acontecendo? Mostra para mim, eu estou com uma angústia, estou com um problema. O que eu estou fazendo de errado da minha vida? Que Deus vai te mostrar e vai te ajudar. Está alegre? Vai cantar, irmão. Louve ao Senhor, porque, irmão, Ele é bom. Amém?
e Ele vai te socorrer na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento. Mas sempre que você estiver desanimado, sempre que você perder alguma coisa, não tome atitudes precipitadas. Vá lá, fala com o seu Deus, procura acender a candeia, procura saber o que está acontecendo, e Ele vai te esclarecer, e você vai ser bem sucedido no cuidado da sua família e no viver da sua vida. Vamos para casa?